Oi, gente amada que acompanha esse canal, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, aqui nesse canal nós falamos das primeiras coisas, das coisas mais importantes, das primeiras coisas que nós devemos buscar. E a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Uma das coisas mais importantes que nós temos que aprender é falar muito das coisas que a Bíblia fala muito, pouco das coisas que a Bíblia fala pouco e praticamente nada ou nada das coisas que a Bíblia não fala. E o reino de Deus foi um assunto prioritário no discurso de Jesus e na Bíblia como um todo. Só para a gente ter uma ideia, Jesus começa o seu ministério falando sobre o reino de Deus. Em Marcos 1,15 está escrito que ele diz, foi no primeiro discurso, o reino de Deus está próximo. O último discurso, o último assunto que Jesus menciona, como está lá em Atos 1, verso 3, Jesus apareceu e ficou 40 dias falando acerca do reino de Deus. Quando Jesus contava suas parábolas, ele as fazia para ilustrar o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a... E aí ele falava tudo acerca do reino de Deus. Jesus falou mais sobre o reino de Deus do que sobre qualquer outro assunto que a gente possa imaginar. O reino de Deus foi assunto prioritário no discurso de Jesus e deve, então, ser assunto prioritário no nosso dia a dia. Mas o que é um reino? Para nós que vivemos na democracia, é difícil ter a imagem plena do que é um reino. Um reino, basicamente, é uma forma de administração, é um jeito de administrar a realidade, é um jeito de organizar as coisas, de colocar as coisas em ordem a partir do que o rei pensa, a partir dos princípios, das prioridades e dos valores do rei. O reino funciona a partir do rei, gira em torno do rei, a partir da vontade do rei. No reino, as pessoas são para o rei, as vitórias são do rei, os recursos são para o rei, as pessoas são para o rei. A gente vê isso claramente quando o povo quer um rei, o povo de Israel quer um rei, vai pedir a Samuel. E aí Deus diz, olha, vocês vão viver para o rei, os seus filhos serão para o rei, todos os recursos serão para o rei. Em um reino, a figura central, o protagonista é o rei. E o reino de Deus, então, o que é? O reino de Deus é o domínio, é a administração de Deus sobre a terra, sobre o que há, sobre o que existe. E o reino de Deus não começou quando Jesus veio. O reino de Deus existe desde sempre, porque Deus governa e domina desde sempre. Mas ele foi sendo revelado ao longo da história e ele alcançou uma densidade maior em Jesus Cristo. Jesus é a pedra lançada sem auxílio de mão humana, que Daniel relata, que derruba a estátua que significa ou simboliza os reinos deste mundo, e aquela pedra vai crescendo, vai ganhando densidade até que o reino de fato encha toda a terra. É sobre isso que nós estamos aprendendo. Jesus é a imagem perfeita do reino de Deus. E ele vai ganhando densidade até que naquele dia o reino de Deus se cumpra plenamente, nós vivamos plenamente o reino de Deus. Então o reino de Deus é uma realidade já presente, mas que vai ganhando densidade até que naquele dia ele se cumpra plenamente. O reino de Deus, então, é a vontade de Deus sendo feita aqui na terra como é feita no céu. E quais são as diferenças entre o reino de Deus e o reino deste mundo? Porque esse é o grande X da questão. Jesus, mesmo antes de ser crucificado, afirmou que ele era rei. Ao ser interrogado por Pilatos, ele disse que era rei, e esse foi basicamente o motivo, a razão pela qual ele foi crucificado. Mas ele disse que o reino dele não era deste mundo, havia uma diferença, haviam diferenças entre o reino que ele estava trazendo e o reino deste mundo, ou o modelo de administração deste mundo era completamente do modelo de administração que Deus estava trazendo. Quando Jesus vem anunciar
o reino de Deus, e ele diz que o reino de Deus está próximo, esse próximo significa que está chegando, mas também significa que está perto, que está acessível, está ao nosso alcance. Ele traz as novas que trazem alegria, o evangelho de que o reino de Deus está acessível, palpável a nós. Sendo assim, havia uma nova forma de administrar a realidade, haviam novos valores, novos princípios, novas prioridades, um novo jeito de enfrentar a vida à luz do que Deus tem de vontade para nós, à luz do que Ele tem como vontade para nós. E essa vontade de Deus se opõe completamente à vontade do reino deste mundo, do reino que impera neste mundo. O interessante é que quando Jesus vem na plenitude dos tempos, como a Bíblia relata, o poder que imperava era o Império Romano, era o Reino Romano. E é interessante que o Reino Romano, o Império Romano, foi o primeiro que trouxe a ideia de colonização, de colonizar uma terra. Diferente dos outros impérios anteriores que escravizavam, levavam como cativos ou invadiam a terra, mas escravizavam aqueles povos. O Império Romano tentava transformar as cidades, os países que eles conquistavam, em pequenas Romas. E eles eram os primeiros a dar o direito de alguns cidadãos adquirirem essa cidadania romana. Jesus vem exatamente neste tempo da história, exatamente neste momento da história, porque ele queria dar justamente essa ideia de que o reino de Deus é um reino que dá a possibilidade de transformarmos essa terra em pequenos céus e dá a possibilidade de sermos cidadãos do céu, de adquirirmos uma cidadania celestial. Até que de fato os céus sejam abertos sobre nós e ele reine plenamente, o reino dele seja consumado de fato. Mas as maiores diferenças são a respeito dos valores que norteiam esses dois reinos, o reino de Deus e o reino deste mundo. Parece que eles são completamente invertidos. Parece que o reino de Deus é um reino de cabeça para baixo. Por exemplo, no reino deste mundo, as pessoas matam para não perder o poder. No reino de Deus, Jesus morre para doar poder para aqueles que creem nele. No reino deste mundo, crucificam pessoas e as humilham. No reino de Deus, Jesus é crucificado justamente para salvar os orgulhosos. No reino deste mundo, os mais fracos são eliminados, os mais fortes sobrevivem. No reino de Deus, o mais forte se entrega para dar vida para os mais fracos. No reino deste mundo, os mais poderosos cobram dos menos poderosos. No reino de Deus, o mais poderoso doa em favor dos mais pobres. No reino deste mundo, condenam sem misericórdia. No reino de Deus, Jesus perdoa aqueles que se arrependem. O reino deste mundo e todos os reinos deste mundo acabam. O reino de Deus é eterno. Há um tripé no reino deste mundo e há um tripé no reino de Deus. O tripé do reino deste mundo é poder, dinheiro e fama. O tripé do reino de Deus é paz, justiça e alegria, como está escrito lá em Romanos 14:17. Quando Jesus nos ensinou a orar pedindo para que venha o reino dele, ele estava falando três coisas para nós. Ele estava falando: o meu reino não é deste mundo, você precisa clamar para que ele venha. Mas estava dizendo também, ele está acessível, se você clamar, ele vem até você. E ele estava dizendo que tem que ser buscado constantemente. Eu quero convidar você para uma reflexão. Jesus não morreu porque ele fazia o bem pelas pessoas. Jesus morreu porque ele ameaçava o reino deste mundo. Ele morreu porque ele reivindicava um trono que é apenas seu. E isso perturba quem está confortável nos seus próprios tronos. Então, olhe para dentro de você e veja quem ocupa o trono da sua vida. Quem administra a sua vida ou quais valores, quais prioridades norteiam a sua vida. No seu coração há espaço para apenas um rei, há apenas um trono. Quem é que reina sobre você? A sua vida gira em torno de quem? Que você hoje dê o trono do seu coração a Jesus. E dar o trono a Jesus é colocá-lo no primeiro e mais importante lugar da sua vida. Bom, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você fazer 4 coisas. Eu vou pedir para você curtir esse vídeo, aperta aí no joinha. Vou pedir para você comentar o
o que Deus falou com você. É muito bom e eu queria agradecer todos vocês que comentam, é um combustível para nós. Eu quero agradecer de todo o coração. É muito bom saber que Deus está falando com você, com pessoas. Então, faz isso que ajuda e que torna o vídeo mais relevante também. Se inscreva no canal, você pode se inscrever aí onde está escrito inscreva-se, ou você pode se inscrever na hora que acaba o vídeo, é só clicar em cima do logo que você já se inscreve também. E compartilha essa mensagem com seus amigos, compartilha essa mensagem com seus contatos, para que mais pessoas entendam o Evangelho do Reino de Deus. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo e lembre-se, primeiro Jesus.